estamos começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. E estamos deixando essa live salva por 48 horas aqui no Instagram e depois ele vai pro canal do YouTube, psicóloga Cristiane Bortoncello. Então quem não tiver a oportunidade de estar aqui comigo hoje, participar desse Papo Reto, pode acessar também o canal do YouTube a partir de 48 horas que vai ter esse material todo gravado. Sejam todos bem-vindos, Miriam, Laura, Maria, coisa linda aí o pessoal entrando, Ana. Hoje nós vamos falar sobre o toque, mas também o toque relacionado à questão da família, toque e a família, porque a gente sabe que a família tem aí uma participação muito significativa na vida dos pacientes com toque. Então participem, perguntem, é muito importante a participação de vocês. Eu quero aqui responder agora ao vivo para todos vocês, tirar as dúvidas que vocês têm com relação ao toque. Eu tô preparando um material super especial para os profissionais, principalmente, né, que querem saber um pouco mais sobre como tratar o toque, sobre os sintomas do toque, sobre o quão difícil muitas vezes é trabalhar com os pacientes com toque quando a gente não tem tantas informações, que muitas vezes os cursos de pós-graduação não nos dão todo o suporte necessário para que a gente possa tratar o nosso paciente da maneira que ele mais precisa. Oi, Larrigue. Olá, Solange, Dani. Apertei botões errados aqui. Eu não sou muito internautica aqui nas coisas digitais, mas à medida que eu posso, eu vou tentando me experimentar cada vez mais e tá mais inteira aqui para vocês. Então, gente, o toque e a família. Eu trouxe alguns dados aqui de pesquisa para vocês, lembrando para os profissionais que trabalham com saúde mental. Na minha bio do Instagram tem o manual que o Cordioli fez, que ele utilizou em pesquisa para trabalhar os pacientes com toque. A gente imprimia esse material para os pacientes e a gente disponibilizava e os pacientes utilizavam esse manual, que não é o livro dele. O Cordioli já teve vários livros maravilhosos, né? Quem puder e tiver a oportunidade de comprar os livros, é cheio, riquíssimo de informação. E esse manual que tá ali na minha bio é um manual que ele fez, que é projeto do doutorado dele, que tá gratuito aí na rede pública, né? E que os pacientes tendo acesso a esse material vão poder ter uma ideia de como é que funciona o tratamento. O manual dele tem 12 sessões de tratamento, né? E eu já tive a oportunidade de atender mais de 300 pacientes através de pesquisa e também no consultório clínico, e isso me dá aí um apanhado de informação importante que eu quero poder dividir com vocês, obviamente, sem garantindo aí o sigilo dos pacientes, mas tentando trazer um pouco de exemplo para vocês sobre como é que é a vida dos pacientes com toque, como é que os pacientes se sentem com relação a isso. E hoje, mais especificamente, a ideia é a gente entrar na questão dos familiares, trazendo aí um pouquinho da informação sobre a acomodação familiar, que é um fenômeno muito comum que acontece nos pacientes com toque. Então, só para fazer aí um iniciozinho, para quem não sabe, o toque ele é caracterizado por obsessões e compulsões. As obsessões são os pensamentos repetitivos, intrusivos, que pipocam na cabeça da gente. O paciente se sente muito ansioso, desconfortável, angustiado muitas vezes, com medo, com nojo. E na tentativa de se libertar dessa sensação muito ruim que ele sente, ele busca uma forma de lidar com essas emoções desagradáveis através dos comportamentos repetitivos ou rituais, que a gente vai chamar aí de compulsões, que tem essa característica de tentar aliviar essa ansiedade. O grande problema é que ao fazer esses rituais, a pessoa retroalimenta aí esses pensamentos que vão seguindo aí a vida da pessoa.
Tá muito frio aqui, liguei o ar porque tá insuportável aqui no sul. Quem não é do sul não faz ideia do frio que tá, né? E vamos com frio mesmo, porque o papo hoje vai ser quente com relação a isso. Se vocês conhecem alguém que precisa saber mais sobre toque, fala para me seguir aqui, vem participar comigo, fala para assistir esse papo reto depois, porque esse mês que vem, eu pretendo deixar bastante conteúdo para as pessoas compreenderem mais sobre o toque. E vão mandando perguntinhas, porque hoje eu tô aqui de óculos para poder enxergar tudinho e responder todas as perguntas de vocês, tá bom, gente? Então, a família ela fica muito acometida também pelos sintomas do toque dos pacientes. A gente sabe que em torno de 2,5% da população tem toque. E quando a gente vai fazer uma investigação, uma avaliação sobre a história desse paciente, em geral, a gente vai descobrindo que esse paciente começou a desenvolver os sintomas ou na infância ou na adolescência. E alguns, obviamente, começam mais na vida adulta e geralmente tem algum estresse, algum trauma, alguma questão que a pessoa vivenciou na sua infância, na sua adolescência, que foi o desencadeador, o grande desencadeador, que tem a ver, às vezes, com os estilos, né, de família. Algumas famílias muito rígidas, muitas vezes, ou até por questões genéticas mesmo, a gente vai ver que tem pais, parentes de primeiro grau que desenvolveram o toque, e aí a gente herda a herança genética para ter aí o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a família, ela tem essa participação na vida de todos nós, né? Nossos familiares estão aí convivendo com a gente o tempo todo, e com os pacientes com toque isso não é diferente. E existe um fenômeno que a gente chama de acomodação familiar, que é o quanto os familiares acabam acomodando os sintomas do toque, né? Então, deixa eu trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, né, um excesso de limpeza. Quando o paciente tem aí sintomas relacionados à limpeza, o familiar vai lá, limpa, mantém tudo sempre limpo, para garantir que esse paciente não vai se desorganizar emocionalmente, né? O familiar, ele entende que ele está ajudando esse paciente porque ele não quer que o paciente se sinta angustiado, com nojo, fique chateado, muitas vezes triste. Ele vai lá e faz todas as limpezas achando que está ajudando. Na verdade, isso não ajuda o paciente, isso mantém os sintomas do toque do paciente. A gente sabe, eu já falei aqui, o tratamento para quem tem toque é a exposição, é expor os pacientes àqueles sintomas que ele sente angústia, para que ele possa se libertar do toque. Tô aqui trazendo de um jeito bem minimalista, tá, gente? Para que vocês possam compreender. Mas a ideia do familiar, ao ajudar o paciente, é tentar evitar que ele sinta um desconforto. Porque o familiar não sabe como agir, como lidar com esse paciente que está angustiado. Então ele vai lá e ele acomoda, ele faz algo para evitar que o paciente se desorganize. Um outro exemplo que é muito comum naqueles pacientes que são os checadores, né, os verificadores, ele dá respostas às perguntas dos pacientes. Então o paciente vai lá e diz: mãe, tu acha que eu fui inadequada naquela comunicação que eu fiz com aquela pessoa? E aí a mãe vai lá e responde: não, minha filha, tu foste bem, tu não foste inadequada. O paciente sente um alívio, eu não fui inadequada, eu fiz tudo certo. Mas essas dúvidas sobre se eu consegui me comunicar bem acabam sendo mantenedoras porque esse familiar deu a resposta que o paciente havia perguntado. Então, de alguma forma, dá uma sensação de alívio para o paciente, mas não resolve a questão que causa a ansiedade do paciente, que seria o enfrentamento. Outras coisas, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem chegar da rua
com a roupa da rua, independente de onde elas foram, e sentar no sofá ou sentar na cama. Então tem algumas famílias que colocam paninhos na cama, ou paninhos no sofá, ou a pessoa chega em casa e ela já quer tirar a roupa automaticamente para colocar para lavar, para não sentar com a roupa suja, e o familiar vai lá e coloca uma cestinha onde a pessoa vai botar a roupa, ou deixa aquele paninho que vai ser trocado a cada tanto tempo. Esses são comportamentos de acomodação familiar. Existe um instrumento que mede essa acomodação familiar para que as pessoas possam ter uma ideia da quantidade de comportamentos que os familiares fazem para acomodar os sintomas dos pacientes, que se chama FAS. Ela já foi traduzida para o Brasil e agora está saindo uma versão mais atualizada. Isso foi fruto do projeto de mestrado e doutorado da psicóloga doutora Juliana Braga Gomes. Existe lá esse material para quem quiser baixar e poder verificar aí os sintomas de acomodação familiar no site do Hospital de Clínicas /TOC, tá? HCPA/TOC, é só baixar lá os instrumentos. Tem outros instrumentos também, tem capítulos de livros, tem material de leitura que é bem interessante para quem quiser participar. Deixa eu ver aqui. Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Eu vi que tem uma solicitação aqui da Maria Energia. Eu tô com dúvida se ela tá querendo entrar. Eu vou seguir aqui o meu papo reto para que a gente possa dar continuidade, tá? Outros exemplos, né? Pessoas que têm dificuldade de se desfazer de objetos e acabam fazendo com que os familiares também não se desfaçam desses objetos pela dificuldade que eles têm de se desprender disso, né? Então, muitas vezes tem adultos que têm uma história inteira, cadernos, livros de uma vida inteira guardados e a casa tá ficando lá atravancada e os familiares, ao invés de ajudar essa pessoa a conseguir se desfazer, acabam encontrando outros espaços para poder armazenar várias vezes, tá? Ah, tu já entrou, eu vi que tu entrou, tu clicou sem querer, tá bem, é que tá aparecendo a solicitação pra mim aqui, então eu fiquei na dúvida. Maria, fica comigo até o final aí, te convido a ficar até o final. Que mais? É muito significativo que a gente possa estar atento para esses reasseguramentos, esses comportamentos que os familiares têm, porque isso interfere muito, prejudica os pacientes com TOC. Então eu quero trazer alguns dados para vocês que tem anotados aqui. Vou tirar até do manual do Cordioli, que é esse que eu falei para vocês, que tá lá na minha bio. Um estudo verificou que 82% das esposas se acomodavam aos seus maridos, né? Então elas iam lá e faziam os comportamentos que os maridos esperavam que elas fizessem para acomodar os sintomas dos maridos e evitar aí o desgaste familiar. Então, essa acomodação desses familiares se correlacionava com um funcionamento familiar pobre, com um comprometimento global do funcionamento da família, com atitudes de rejeição em relação ao paciente e com vários tipos de estresse familiar. Então, o que acontece, né? Agora eu tô me lembrando de uma situação que eu quero trocar com vocês, porque eu acho que a gente se conecta bastante quando a gente escuta histórias. A gente teve um caso de um menino, eu digo menino, né, gente, porque eu sou muito mais velha, e esse menino, ele tinha aí 20 e poucos anos, né, e ele tinha sintomas bem significativos relacionados à religiosidade. Então, ele tinha pensamentos do tipo menino demônio, né, haviam pensamentos obsessivos nesse sentido, e ele tentava colocar pensamentos de que menino Deus, menino querido, menino bom, e muitas vezes ele buscava esse reasseguramento para os pais, para perguntar se ele ia ir para o inferno, se ele estava sendo uma pessoa má, e a família tinha que dizer para ele, não, tu é uma pessoa boa, tu é como um anjo, vai dar tudo certo, tu vai para o céu. Só que isso não era o suficiente para acalentar essas emoções desagradáveis que esse paciente sentia.
ele chegou a buscar estudos bíblicos e tentou ser padre, inclusive, porque ele acreditou que, sendo padre, ele estaria livre de todas essas obsessões. Então, olha que difícil e o quão significativo, né? O quanto era impactante esses sintomas nesse paciente, que faziam com que ele se desorganizasse muito emocionalmente. Essa pessoa em especial, muitas vezes, buscava tanto esse reasseguramento com a família, que a família ficava muito irritada e ele chegou a ser agredido algumas vezes por conta desse tipo de busca pelo reasseguramento familiar. A família ficava desesperada, não sabia mais como fazer e acabava muitas vezes agredindo. Então, a gente precisou, enquanto psicoterapeuta, intervir para mostrar que este tipo de comportamento era um tipo de comportamento que prejudicava mais ainda o paciente, que se sentia mais inadequado ainda. Deixa eu tomar uma aguinha para seguir. Minha canequinha tá sempre comigo, gente, adoro. Um outro estudo verificou que 58% dos pacientes envolviam os familiares em seus rituais. 58% tinham problemas em lidar com dinheiro. Tem alguns pacientes, eu chamo de canguinha, tá, gente? Não é canguinha, tá? Mas tem alguns pacientes que têm essa coisa do poupar. Eles têm que ter sempre dinheiro sobrando, porque eles têm medo de faltar alguma coisa. Isso está muito relacionado àqueles, os poupadores estão muito relacionados àqueles que acumulam, né? Que têm medo de ficar pobres ou de vir a faltar alguma coisa. Então eles guardam muito e ficam muito nessa busca, né, pelo poupar. 52% tinham questões relacionadas ao medo do desemprego. 45% eram relacionados ao colecionismo, como eu falei. 42% tinham dificuldades para se vestir e se arrumar. Semana passada eu falei um pouco sobre a questão da lentificação, né? A lentificação é um comportamento que está muito relacionado, a pessoa tem muitas dúvidas sobre qual tipo de roupa vai colocar, se colocou a roupa certa ou não, se aquela roupa vai trazer sorte ou não naquele dia, e esses comportamentos dão muita lentificação, o que faz com que a família se atrase para sair de casa, às vezes perdem consultas no médico, chegam atrasados na escola, por conta de todos esses comportamentos. Então, o comportamento de uma pessoa que tem toque vai interferir em todo o funcionamento familiar. Então, por isso é muito significativo que a gente olhe para a questão da família e que a gente possa, enquanto profissional, conversar sobre isso com os familiares, tá? Outro dado, a vida social da família ficou comprometida em 75% dos casos e as suas atividades de lazer em 64%. Então, aqui outro dado, 69% dos casos, os familiares consideravam a presença da pessoa com toque como responsável pelas discórdias conjugais. Então, olha que significativo, gente, pensar que muitas vezes, por causa do transtorno, a gente vai ter conflitos dentro da família que podem levar à separação e, inclusive, à incapacitação. A gente sabe que o toque é um transtorno crônico, a gente sabe que se ele não for tratado, ele tende a piorar ao longo da vida. E não é só a piora dos sintomas do paciente, mas também a interferência que ele tem na família como um todo. Sem contar que se são adultos que têm toque, eles também estão sendo modelo para as crianças e os adolescentes, que acabam através do ambiente fazendo esse aprendizado relacionado, seja poupar ou as questões de limpeza, ou as questões relacionadas também à sorte e azar, né? Aquela história que a gente fala sobre o gato preto embaixo da escada, o espelho quebrado, entre tantas outras coisas, né? E aí me lembrei uma coisa que quero contar pra vocês. Ontem a gente estava aqui em casa e eu nem me lembro agora qual era a situação. E aconteceu alguma coisa, minha filha falou uma bobagem e ela bateu na mesa assim, né? 3 batidinhas. Só que a nossa mesa era de vidro. E aí eu olhei pra ela e disse: essa mesa é de vidro, não vai adiantar nada essas tuas batidinhas. Daí ela falou assim: eu bati 3 vezes, Deus tá vendo, não vai dar nada, né? Mas olha como nós,
aprendemos na nossa cultura a fazer determinados comportamentos, como bater na madeira, como fazer sinal da cruz, como cruzar os dedos para determinadas coisas, entendendo que isso preveniria que algo de ruim aconteça. E nas nossas famílias acontece muito isso. E aí me lembrei que quando eu tinha um sobrinho, ele era muito pequeno, um dia, sim, no verão, eu tava com chinelo, tirei o chinelo do pé e ele disse assim pra mim: tia, bota logo esse chinelo vai tá virado, alguém vai morrer. Alguém da família vai morrer, tia, bota o chinelo rápido. E eu falei que imagina, menino, que bobagem isso, né? E eu vi, assim, a ansiedade e a angústia dele com relação a isso. Então, isso acontece quando a gente está em família. Isso acontece nas nossas relações interpessoais. Então, tem um impacto direto e significativo a forma como a gente enxerga as coisas aí. Outro dado importante, uma das maiores preocupações era com a perda da capacidade de trabalho do paciente e pelo menos 45% deles temiam pelo que poderia acontecer com eles depois que eles falecessem. Então, gente, a gente sabe sim que o toque ele pode ser incapacitante. Eu já tive muitos casos de pacientes que não recebiam pessoas na sua casa. Já tive casos de pacientes que tiveram que parar o trabalho por conta da incapacitação do toque. Pessoas que foram demitidas dos seus cargos pelo atraso no trabalho, porque tinham que voltar para checar, porque tinham que voltar para botar e tirar a roupa, andar para frente, andar para trás, checar portas de carro e por aí vai. Então, a incapacitação ela pode ser muito grande e ao longo da vida ela pode aumentar ainda mais, tá? A família sofre junto com o paciente com toque. Não é fácil para a pessoa que tem toque, não é fácil para quem convive com o paciente com toque também, porque muitas vezes ele não sabe como lidar com essas situações e isso atrapalha e interfere muito, tá? Outras coisas que os pacientes com toque no seu manejo com o familiar o funcionamento da família acaba acontecendo, né? A família vai lá e lava a roupa, lava a bolsa, lava a chave, lava a carteira, lava celular, uma série de outras coisas, porque o paciente pensa que se não fizer a limpeza de X maneira ou com tal frequência, as coisas vão estar todas contaminadas. E muitas vezes não é só sobre as coisas do paciente, mas também sobre as coisas dos familiares. E aí a família fica acometida com todo aquele funcionamento que acaba gerando sempre muito desgaste, né? Outros pacientes também, acho que comentei algo na semana passada, né? A pessoa passa de carro, acha que atropelou alguém, e aí ou ela volta para passar e se garantir que não atropelou ninguém, ou ela liga para um familiar e diz: olha, eu passei de carro, eu não senti o carro balançando, mas será que eu atropelei alguém? Tu acha que eu atropelei alguém? E aí o familiar vai dizer: não, tá tudo bem, não atropelou, fica tranquila. Mas a pessoa segue desorganizada emocionalmente por conta disso. Gente, participem, perguntem aí, que eu vou respondendo as perguntas de vocês ao vivo agora. Outros familiares evitam ir a determinados lugares porque sabem que o paciente vai se desorganizar. Tem pessoas que não conseguem utilizar, por exemplo, o banheiro de outras residências, né? Então, ou as pessoas vão e ficam pouco tempo porque vai ter vontade de fazer xixi, por exemplo, né? E aí não vai querer usar o banheiro de outro familiar, mesmo um familiar. Não tô nem aqui falando de um banheiro químico, né? Um banheiro mais sujo, de fato, mas essas pessoas não conseguem ficar nos locais, então as visitas muitas vezes podem ser rápidas por conta disso e isso pode atrapalhar. Os sintomas que mais interferem a questão do funcionamento familiar são o colecionismo, como eu tinha dito ali, né? Essa questão do guardar, às vezes a história de uma vida inteirinha e tornando as casas mais atravancadas,
As questões relacionadas à limpeza, então, sei lá, a mãe tá cansada, não quer lavar a louça hoje, mas não pode dormir sem lavar a louça porque o familiar vai se desorganizar. Outras questões, obsessões relacionadas à simetria e organização, né? Tem que estar tudo muito alinhado, tudo muito ajeitado na casa. Isso gera muito desgaste porque tira o relaxamento, tira a leveza do ambiente. Isso também pode desorganizar muito a vida das pessoas. Aqueles pacientes com dúvida, com indecisão também, né? São pacientes que vão buscar mais reasseguramento com a família, vão solicitar mais que a família esteja próxima, que a família responda as coisas para eles. Isso é bastante desorganizador pro familiar que tá lá próximo também, tá? A gente pode avaliar esse grau de acomodação familiar através desses instrumentos, como a FAS que eu falei, né? Mas eu quero trazer aqui algumas atitudes que podem ajudar, que podem auxiliar o paciente, que as famílias podem fazer. Em primeiro lugar, eu tô trazendo aqui um recorte, né, sobre a participação da família. Obviamente, esse paciente tem que estar em tratamento, o profissional que vai atender o paciente, ele vai marcar consulta com a família para explicar sobre o toque, para explicar sobre o fenômeno da acomodação familiar, para a família poder compreender que tem coisas que a família faz que ela acredita que está ajudando, mas está prejudicando e que isso precisa ser mudado, né? Eu tive uma outra paciente do grupo que ela usava muito álcool gel e nunca faltava álcool gel na casa delas, né? A família sempre corria e já garantia de antemão que esse álcool gel deveria estar lá. Então havia sempre esse movimento anterior da família de ser mantenedor da compra desse álcool gel para que o paciente não se desorganizasse. Então é toda uma tensão que a família movimenta para que essa desorganização não aconteça, né? O que a gente vê que é muito comum quando o paciente tem dimensões relacionadas à limpeza, e eu vou fazer papos retos mais adiante sobre as dimensões específicas do toque, eu vou trazer isso também, trazendo ali as estratégias, as técnicas para vocês, né? Mas achei que era interessante conversar hoje com vocês sobre a família. É aquela coisa do tirar o calçado na porta de casa, né? A gente sabe que cresceu muito com a pandemia esse comportamento. A gente sabe, obviamente, que se a gente tira o calçado na porta da casa, a casa vai ficar mais limpinha. Mas a gente tem que pensar o que está por trás disso e o quanto isso é mantenedor dos sintomas de quem tem toque, tá? Então, coisas que a família pode fazer, pensando que essa família, né, está acompanhando um paciente que está em tratamento, o paciente que está em tratamento, o profissional chamou a família, conversou sobre essas coisas, estão todos entendendo sobre o toque, né, para não sair a família fazendo coisas aí sem estar toda essa rede de trabalho trabalhando junto, porque é fundamental, é indispensável. O tratamento para o paciente com toque, ele não vai envolver só o paciente com toque, ele vai precisar passar pelas questões da família para que a gente possa ter o suporte, a não ser que esse paciente seja adulto e more sozinho, né? Ainda assim, a gente avalia, às vezes, de fazer uma consulta com o familiar para garantir que todos estejam bem informados sobre essas questões de acomodação familiar. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha. Atitudes que vão auxiliar o paciente. Encorajar o máximo possível, né? A família vai ajudar o paciente a encorajar ele, a que ele possa fazer os enfrentamentos lá no momento, a partir da terceira, quarta sessão, depende aí de como é que tá a psicoterapia desse paciente. A ele enfrentar situações que ele costuma evitar. E ele abster-se de fazer os rituais, porque a gente sabe que quanto mais o paciente faz os rituais, mais é mantenedor do transtorno obsessivo compulsivo. Isso não ajuda, parece que sim, porque a sensação de alívio, ela é momentânea, mas os sintomas voltam, eles sempre voltam, a exposição é ao tratamento.
A Maria tá perguntando se os medicamentos podem auxiliar no controle do toque. Olha, Maria, eu vou te dizer o seguinte, os medicamentos para tratar toque são o que a gente chama da categoria dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? Eles são antidepressivos, que eles não são utilizados em doses para antidepressivo, as doses são maiores para atingir a ansiedade e o toque, então não se assustem se o médico der doses maiores, é assim mesmo. E a medicação, ela vai ajudar quimicamente, principalmente para o paciente ter força para fazer a exposição. O que eu considero que é mais efetivo é o enfrentamento, é a parte da psicoterapia, porque a gente precisa do enfrentamento. Só tomar a medicação, ela vai ajudar, mas os estudos sobre tratamento falam que ou o paciente vai fazer só a psicoterapia, ou ele vai fazer a psicoterapia aliada à medicação, porque só a medicação, ela não gera aprendizado. A medicação segura e ajuda a pessoa, se ela tinha uma ansiedade super alta, ela vai ter uma ansiedade mais baixa, e isso vai dar suporte para ela fazer o enfrentamento, mas ela só vai aprender a enfrentar enfrentando. Então, se ela só tomar remédio e não aprender nada, isso não vai ser possível para dar conta do enfrentamento dos sintomas com toque. Alguns casos de pacientes que tomam medicação conseguem se libertar do toque sem precisar fazer o enfrentamento, mas isso é muito pouco comum, né? O que as pesquisas falam é sobre a exposição e prevenção de resposta ou ritual, que é a técnica mais efetiva. Mas nós não somos toque, nós somos seres humanos que tivemos um pai, uma mãe, uma vida, com traumas ou não, a gente tem uma história e o nosso diagnóstico não nos define. Segunda-feira fiz uma postagem no meu feed sobre isso. Nós não somos um diagnóstico, nós somos seres humanos. Então, a gente também precisa entender todo esse contexto que é tentar entender qual é a história de cada um de nós, quais são as coisas que nos atrapalharam, quais são os nossos estilos de enfrentamento diante dessas situações, e a partir disso a gente vai conhecendo o paciente e vai aí lançando mão de estratégias para ajudá-lo, tá? Se o paciente é muito verificador com a família, né? O familiar pode lembrar, essas verificações são excessivas, não precisa fazer tudo isso, né? Te lembra o que tu combinou com o teu terapeuta, né? Que tu precisa fazer os enfrentamentos. Isso é muito significativo, né? Mostrar a família, ajudar a lembrar o paciente que ao enfrentar aqueles sintomas que ele teme, a ansiedade vai subir, mas ela vai baixar e ele vai se libertar do toque. Tu tá dizendo sim, precisa terapia e enfrentamento associado à medicação. Exatamente, Maria, precisa do enfrentamento pelo aprendizado que isso vai ocasionar. Só que quem nunca fez e quem nunca enfrentou tem dúvidas se isso realmente funciona. Funciona sim. Funciona de verdade, eu já tive essa experiência como terapeuta e os pacientes se sentem muito efetivos, muito orgulhosos de si mesmos quando eles conseguem. Saudades, Gabi! Tudo de bom, lindona? Oi, Vanise, boa noite. Sejam bem-vindas aí. Eu me lembro que tinha uma paciente, gente, que ela rodava assim, 4 cidades para chegar até meu consultório. E durante todo o trajeto de carro, ela tinha, em alguns pontos, dúvida se ela tinha atropelado uma pessoa. No início do tratamento, ela dava a volta na quadra e passava de novo pelo mesmo lugar para olhar e se certificar se ela tinha mesmo atropelado alguém. Com isso, ela chegava às vezes atrasada nas consultas por conta dessa verificação. Ela tinha que enxergar com os próprios olhos.
Depois ela começou a fazer os enfrentamentos, a chegar no consultório no horário e dizer, Cris, mas eu tenho medo, eu tenho dúvida se eu atropelei alguém. E aí a gente ia fazendo essa checagem com ela, né? Checagem entre aspas, né? A gente ia conversando sobre isso, mas o carro balançou, aconteceu alguma coisa, tu viu sangue escorrendo, enfim, né? Alguém te ligou e tal. E foi tão feliz e gratificante quando ela começou a chegar no consultório e dizer, olha, o pensamento passou pela minha cabeça, mas eu falei, não, isso é toque, eu não vou voltar. E depois, quando os pensamentos começaram a não aparecer mais na cabeça dela, porque ela já tinha feito tantos enfrentamentos, que isso já não vinha mais na cabeça dela. Então, isso acontece sim, as pessoas se libertam disso. Oi, Pietra, boa noite, tudo bom, lindona? Então, que mais, gente? Alertar. A família pode alertar o paciente quando tá acontecendo algum comportamento mais ritualístico ou é um medo excessivo, né? Eu dei o exemplo ontem ali, né, da batidinha, que é uma coisa mais de pensamento mágico, de superstição, que todos nós temos, a gente foi criado com isso, né? E a gente pode lembrar, ó, olha o toque, eu até dei uma brincadinha aqui em casa, né? Ó, olha o toque, isso é toque, tal e tal. E eu fui criada com essa coisa de que o gato era um bicho ruim, que era traidor, que arranhava, que maltratava. Então, por muitos anos, eu não chegava perto de gatos. Mas isso não era eu, isso era o comportamento aprendido com os meus familiares. E todos nós temos as nossas crenças e os nossos aprendizados. Então é muito significativo quando a gente conversa com os pacientes e com a família para esclarecer o que é verdade e o que não é. Porque não é porque a gente aprendeu de um jeito que isso significa que seja desta forma, né? As famílias têm as suas culturas e a sua forma de compreender o contexto, mas nem sempre quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, tá? Outra coisa que o familiar pode fazer com o paciente com toque é lembrar. Quando tu estiveres fazendo o enfrentamento, a tua ansiedade vai subir. Parece que tu não vai dar conta, mas tu vai dar conta e eu tô aqui junto contigo para te ajudar a fazer os enfrentamentos. Então a gente vai enfrentar juntos e a gente vai vencer. Isso dá muita força para os pacientes com toque e faz eles se sentirem orgulhosos mesmos de que eles conseguem dar conta disso, né? Se o paciente ele é muito checador, buscando perguntas sobre determinadas coisas que ele quer saber, é muito significativo que a gente diga, eu vou te responder então, mas vai ser só uma vez e eu não vou te responder mais, porque em geral os pacientes perguntam e depois perguntam de novo e depois perguntam de novo. E aí a gente diz, eu vou te responder, mas é uma só vez. A gente vai ser honesto sobre a nossa resposta e vai dizer, olha, isso é toque. Eu vou te responder, mas vai ser uma vez só, isso é toque. Essa tua necessidade de ter certeza sobre isso é um sintoma do toque. Então não adianta me perguntar mais, né? E aí a gente vai lembrar ele que é impossível ter certeza absoluta sobre as coisas. A gente não tem. As coisas acontecem, a gente vai falhar, isso faz parte da vida, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com a dúvida e com a incerteza, porque por trás dessas coisas tem o perfeccionismo. E aí, só fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente recebe pessoas que têm toque e pessoas que têm uma personalidade obsessiva, que daí vai para uma coisa de mais rigidez, de mais criticismo, de mais perfeccionismo, pessoas que são muito inteligentes e que não é bem assim para eles acreditarem em qualquer coisa. Então, o profissional que vai atender esses pacientes, eles têm que estar muito ferramentado de conhecimento para conseguir mostrar para esse paciente que a forma como ele acreditou nas coisas não é bem assim. Deixa eu ver o que a Vanise botou. Paciente com pensamento mágico que se encostar na saliva de colegas mulheres, ela vai virar lésbica. Não utiliza cores do LGBT, porque senão vai virar lésbica. Nojo de saliva, ritual de limpeza. É complicado, né? A saliva, tu vê, né? A saliva
Se a pessoa tem dificuldade de encostar na saliva, como é que ela vai beijar alguém? Né? E qual é o estudo que existe no mundo que diga que mesmo se eu agora beijar uma pessoa lésbica, eu vá me tornar lésbica, né? Bem um pensamento mágico. É uma coisa assim que, por alguma razão, a pessoa colou essa interpretação e esse entendimento, mas que na prática, se a gente for checar os fatos, não existe nenhum estudo no mundo, nenhuma comprovação científica que diga que se eu beijar alguém que é lésbica, eu vou me tornar lésbica, que se eu fosse fazer um teste comportamental, né? Se eu usar alguma cor da LGBT, eu vou me tornar lésbica e por aí vai. Então a gente precisa ajudar esse paciente a checar os fatos, né? Qual é o estudo que tu leu que diz que isso acontece, né? Não tem, não existe. E aí, que a gente vai usar, né, questionamento socrático, a gente vai fazer psicoeducação, é por aí mesmo, Vanise, que a gente tem que fazer, porque, obviamente, né, sempre que o paciente traz alguma coisa, boa noite, Roberto, a gente primeiro vai verificar, às vezes tem questões culturais, às vezes essa pessoa, ela é criada dentro de uma família muito enraizada com determinadas crenças, com determinados pensamentos. Então, não é simplesmente sair enfrentando as coisas e dizendo que não, mas a gente entender o contexto daquela pessoa para tentar compreender por que é que ela pensou assim, de onde é que ela veio com isso. Tem muitos pacientes que têm, por exemplo, pensamentos relacionados a questões de sexualidade que tiveram situações, traumas na infância que estão relacionados a isso e hoje tem uma obsessão de conteúdo sexual. Então, não é simplesmente a gente pegar aquele sintoma e ir fazendo os enfrentamentos sem também a gente entender quando é que isso começou, por que que isso começou, como é que foi a tua vida sexual, que idade tu beijou, o que que tu já fez, porque daí a gente vai entendendo um pouco do contexto do paciente, sem julgamento, sem crítica, e a partir desse entendimento da história desse paciente, a gente vai tendo uma ideia do quanto tá cristalizado aquilo, o quanto aquilo lá é uma crença que tá assim, ó, grudada na pessoa, e aí a gente vai fazendo todo o entendimento de como é que essa família, o que as pessoas pensavam sobre isso, né? Vou trazer um exemplo rápido aqui. Às vezes tem pessoas que têm, vou usar o exemplo da sexualidade, né? Que tem muitas travas na ordem da sexualidade e por trás disso, e eu não tô aqui falando mal da religião, tá, gente? Muito pelo contrário, eu frequentei várias igrejas, enfim, quando eu era pequena, principalmente, né? E que às vezes as famílias falam muito mal sobre determinadas coisas relacionadas à sexualidade. E essa criança e esse adolescente vai criando essa casca, esse entendimento como se aquilo que ele escutou ao longo da vida fosse uma verdade absoluta. E aí ele não consegue viver a sua história e observar sobre as coisas da sexualidade de uma forma mais leve. Ela vai já impregnando e dando todo esse conteúdo já como uma certeza absoluta. A Marta tá falando aqui quais são as consequências de quem não se trata. Pois então, Marta, o toque ele é um transtorno crônico. Dificilmente ele vai desaparecer. Acontece, né? De desaparecer sem nada ser feito, né? Algumas pessoas vão tomar medicamento e pode desaparecer, mas o que a gente mais vê é que o toque ele vai tendo um prognóstico ruim ao longo dos anos, ele tende a piorar. Pensa assim, ó, eu tenho uma mania e quanto mais eu faço essa mania, mais essa mania vai ficando incrustada dentro de mim. E aí, se eu vou me relacionar com alguém que tem outras manias, né? Se eu tô num ambiente familiar que eu tenho toque e o meu pai tem toque, por exemplo, então é o meu toque mais o toque do meu pai que tá ali se retroalimentando. Aí eu vou me relacionar com alguém e dependendo do toque que eu tenho, vamos supor, né? Se eu tenho lá um toque de limpeza e eu começo a me relacionar com alguém que também tem a maniazinha da limpeza, pode até não ser um toque, daí retroalimenta tudo isso e aí vai ficando uma outra coisa. A esquizofrenia é um capítulo à parte, né, Marta? Porém,
tem pacientes que têm o que a gente chama de esquizotoque, né? Que é sintomas da esquizofrenia aí junto com o toque, daí a gente dá esse nome de esquizotoque, né? Que vai para uma coisa de uma paranoia, entre aspas, de uma coisa mais incrustada, né? Embora tem pacientes que têm toque, que tem um toque tão grave que às vezes parece que é uma esquizofrenia, mas não é, tá? De tão forte que são os conteúdos repetitivos que vêm na pessoa e do quão difícil que é, muitas vezes, para essa pessoa dar conta dos seus sintomas. Então, obviamente, cada caso é um caso. Eu, quando atendo, eu gosto de fazer um genograma para entender, assim, né, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o vô, quem é a avó, quem são os tios, quais são os transtornos psiquiátricos que tem na família, para a gente poder ter uma ideia aí da questão genética e poder ter uma amplitude maior sobre quem é essa pessoa, não ficando tão colado em um diagnóstico em si, mas tentando ter essa visão aberta sobre tudo, tá? Que isso é muito importante e significativo para que a gente possa fazer um tratamento bem efetivo. Como eu já falei em outros momentos, eu gosto de fazer... No tratamento com toque, eu gosto de trabalhar para zerar os sintomas. Zerar não significa que vai tudo embora e nunca mais vai voltar. Zerar significa que a gente vai fazer aí o mínimo de sintomas possíveis que a gente vai chamar de subclínico, que quando tu aplica um instrumento chamado iBox, que é o padrão ouro, assim, pra gente poder verificar os sintomas e a gravidade do toque, ela vai dar um resultado menor do que 16, tá? Que 16 já é um toque leve aí, pra moderado, que daí a gente já encaminha pra esse paciente participar de grupo, tá? Outra coisa importante que o familiar pode fazer é lembrar os pacientes que ficar ruminando é inútil. Não adianta nada ruminar sobre as coisas. Se ruminar sobre os pensamentos, ficar pensando sobre eles o tempo todo, resolvesse, ia ficar todo mundo ali ruminando e ia ter os seus problemas resolvidos. Então, isso não é efetivo, é um comportamento que não ajuda, não acrescenta novos fatos, não traz evidências ruminar, né? Não te traz mais certeza absoluta sobre nada. E só vai produzir mais aflição, mais angústia, mais medo, mais desconforto. Então, as dúvidas fazem parte da vida, a gente precisa aprender a lidar com essas dúvidas, né? A gente pode também ajudar, os familiares podem ajudar os pacientes na confecção do que a gente chama de cartões lembretes. Eu gosto muito dos cartões lembretes. Eu gosto muito de usar o humor também. Eu acho que o humor, ele traz um pouquinho mais de leveza para as coisas. E aí eu vou contar uma história rápida que é minha, tá, gente? Que é o seguinte, para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no cérebro, eu tenho um espasmo no meu olho, vocês podem ver que eu tenho um tique, né? Eu até já fiz um depoimento, um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube. Do quanto desconfortável isso já foi. E aí, por conta da cirurgia, eu fiquei surda deste lado do ouvido. Então, eu uso muito do humor para lidar com a minha surdez. Porque é chato, eu tenho chiado, eu tenho zumbido, mas isso é um fato, faz parte da vida e eu preciso aprender a administrar isso. Então, às vezes chega alguém e me abraça, me beija, vem e fala desse lado. Eu não tô escutando nada, não escuto desse lado. E aí eu digo assim, daí a pessoa fala, não sei o que, eu falo, não escutei nada, esqueceu que eu sou surda desse lado do ouvido e dou risada, né? É triste, eu não queria ficar surda desse lado do ouvido, eu queria escutar o que todo mundo diz. Mas isso é um fato, é uma coisa que acontece que eu precisei aprender a lidar com isso e a administrar isso, né? Isso, Maria, o humor é curador também, né? Se a gente não lidar com o humor, a vida vai ficando cada vez mais triste. Então, a gente brinca também com as coisas do toque, para que a pessoa não fique com raiva, não fique chateada. E a gente diz que é um brincar com respeito, é um brincar com amor, para que a pessoa consiga aprender a aceitar também, né? Esse lado que é nosso, né? Deixa eu ver, Gabi. Cris, as obsessões são mais difíceis de tratar com a exposição?
As obsessões são mais difíceis de tratar com a exposição. Não entendi com clareza, Gabi, o que tu quer dizer. Que tipo de obsessões, né? Todas as obsessões a gente vai tratar com a exposição, que é uma exposição comportamental, né? Pode ser que tu esteja falando aí das obsessões relacionadas a conteúdos morais, religiosos, né? Que a pessoa às vezes vai fazer o sinal da cruz, que é uma compulsão. E algumas obsessões específicas a gente vai fazer lá a técnica de escrever a carta com um final horrível, que é uma carta difícil de fazer, mas a escrita da carta é uma exposição àquele conteúdo das obsessões, né? Então, é isso que a gente vai utilizar, né? Sempre vai ser através de exposição. Se eu faço um sinal da cruz, eu não vou fazer o sinal da cruz. Se eu tenho uma obsessão relacionada, por exemplo, a conteúdo religioso, eu vou fazer uma carta exatamente com aquele conteúdo religioso que é para mexer com essa minha ansiedade, né? Então isso é bem importante. A Maria tá falando que eu falo que o meu toque é toque-toque. Isso mesmo, até anotei aqui, né? Usar lembretes com humor, por exemplo, né? E sem agredir. Então o familiar pode dizer, olha o toque, 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 né? Você não tem, né? Você não tem de fazer tal coisa, né? Cuidado com o toque, o monstrinho do toque, por aí vai, né? Até no livrinho infantil que a gente fez o monstrinho. Eu mostro para os pacientes adultos o monstro do toque e eu digo, tá dando comidinha pro teu monstrinho, né? Para que eles possam se dar conta um pouco disso. A Marta tá falando aqui, quem tem toque pode se tornar uma pessoa agressiva até pelo fato de não poder se controlar. O que acontece, Marta? Tem algumas pessoas que sentem muita raiva por não se sentirem compreendidos pelas pessoas que não têm toque, tá? E tem aquelas pessoas que têm... A gente verifica sempre o insight do paciente, né? Que é o quê? O quanto de crítica o paciente tem sobre aquilo que ele tem. Quando o paciente é um paciente que tem, por exemplo, acumulação, né? Aquela pessoa que guarda demais as coisas, o que poupa demais, esses pacientes em geral a gente vê que eles sentem muita raiva, eles têm muito medo que as pessoas mexam nas coisas deles, eles se sentem invadido, porque em geral eles têm pouquíssima crítica sobre o que eles têm. Eles dizem assim, ó, por exemplo, tu quer que eu me desfaça, mas um dia eu posso precisar desse pedacinho aqui, e aí isso me faltou. Então, eles justificam muito as coisas, então eles têm uma coisa assim do apego junto, que fica meio grudado assim nessa questão de entender que as pessoas vão passar dos limites e isso gera raiva. Mas não quer dizer que o toque, que um sintoma do toque seja raiva. É que eles lidam com essa sensação, né, que eles se sentem invadidos através da raiva. O Irion tá falando atenção plena ao redor. Atenção plena ao redor, lembrada pelo familiar ajuda. Não entendi muito bem. Tu tá falando aqui de mindfulness ao arredor. Olha, o mindfulness, ele é uma estratégia que pode ajudar. Não é a estratégia mais efetiva, né? Mas talvez o que tu esteja dizendo aqui seja outra coisa. Quando, por exemplo, né, eu sempre digo para os pacientes que eles precisam estar atentos. Por exemplo, se há um paciente que é checador de porta e ele sai e ele sempre acha que não fechou a porta, então na hora que ele for sair de casa, ele vai fazer aquilo com atenção plena. Ele vai fechar a porta, ele vai olhar para a porta, ele vai olhar para a maçaneta da porta, ele vai olhar para a chave da porta, ele vai olhar colocando a chave na porta, ele vai fechar e vai dizer em voz alta, estou fechando a porta. Então eles vai estar extremamente atento e o familiar pode estar junto para dar esse suporte. Não para responder, sim, eu vi que tu fechou, né? Ele vai estar junto e aí o familiar pode dizer, filho, por exemplo, não interessa se é filho adulto ou se é filho adolescente, enfim.
Vai dizer, mãe, será que eu fechei a porta? Filho, eu tava lá do teu lado. O que que tu acha que eu vi? O que que tu viu que aconteceu? O que que tu acha que eu vi? E aí a pessoa vai se dando conta daquilo que ela fez. Isso pode ser uma forma sem o familiar responder. É estar atento. Sim, mindfulness. Desviar dos pensamentos intrusivos, curtindo o ambiente. Nem sempre vai funcionar, tá, Irion? Se for assim, desta forma que tu fala, só fazendo mindfulness, tá? Porque se a pessoa tá muito presa nesse processo da obsessão, talvez ele não consiga. Porém, se for dessa pegada que eu tô falando, de estar atento, olhando a porta e dando todos os passos de cada coisa, a pessoa vai se lembrar depois dos movimentos que ela fez. Oi, Rejane, que saudades de ti, minha colega querida. Olha, quantos colegas, que coisa delícia ver todos vocês aqui. Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Lembrar o paciente que ele precisa manter as combinações com o terapeuta. O terapeuta vai dar tarefas. Um bom terapeuta, ele é organizado, ele tem os sintomas dos pacientes impressos consigo, ele vai anotando toda semana quais são os pensamentos que o paciente teve, né? Um registro de pensamentos disfuncionais. Ele tem também quais são as emoções que o paciente sente, ele tem a lista de sintomas dos pacientes, ele vai junto com o paciente escolhendo quais são os sintomas da lista dos pacientes que vão ser escolhidos para aquela semana, e na semana seguinte ele vai perguntar para o paciente, conseguiu fazer, não conseguiu fazer, se não conseguiu fazer, tentar verificar o que aconteceu, por que esse paciente não conseguiu, se é porque não estava no momento dele fazer essa exposição, qual foi a dificuldade, né, ajudar ele a checar por que é que ele não conseguiu, para tentar ajudá-lo nisso. Então, o profissional, ele tem que ser um profissional organizado para manter esse paciente vinculado à psicoterapia e conseguir ajudar na efetividade. Deixa eu ver, Marta. O toque, por estar vinculado à depressão, a pessoa pode ter pensamentos suicidas ao ponto de acabar cometendo. Olha, Marta, o toque não está vinculado à depressão. O toque é o toque e a depressão é a depressão. O que acontece é que quando a gente tem um transtorno, seja o toque, ou seja o TDAH, ou seja a ansiedade, seja o que for, e esse transtorno não for tratado, ao longo da vida, ele vai cristalizando, entre aspas, ele vai ficando mais forte e podem vir outros transtornos que a gente vai chamar aí de comorbidades, que são outros transtornos que a gente acaba, por exemplo, acaba tendo junto. E aí, se a gente tem um toque mais depressão, fica mais amarrado, mais arrastado. Pensa assim, Marta, uma pessoa com pezinhos nas pernas caminhando e uma pessoa sem pezinhos nas pernas caminhando. A pessoa que tem os pezinhos, ela vai se arrastar mais, vai ser tudo mais difícil. E aí, se a gente tem um paciente que vem para o consultório que tem toque, mas está muito deprimido, primeiro a gente vai tratar a depressão, vai deixar esse paciente estabilizado, vai deixar ele bem, para depois tratar o toque. Mesmo que ele chegue lá dizendo que o que ele quer mais tratar no primeiro momento é o toque. Porque não é simplesmente o paciente que vai decidir por onde a gente começa. O paciente tem que estar estabilizado, porque quando ele vai fazer os enfrentamentos, isso vai gerar tanta ansiedade, tanto desconforto, que vai somar esse desconforto, essa ansiedade com a depressão e vai ser insuportável fazer os enfrentamentos. Então, primeiro, a gente vai estabilizar esse paciente através da psicoterapia e, se for o caso, do auxílio com os medicamentos também. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma boa efetividade, né, no tratamento desse paciente com toque, tá? A gente pode também solicitar que os familiares combinem horários para as coisas, para que auxiliem o paciente na efetividade das suas coisas, da hora de jantar, da hora do almoço, para que o paciente possa ter um norte, uma organização sobre o seu dia, que isso vai fazer ele se sentir mais efetivo, tá? A gente também pode ajudar, né, a pessoa através de participação de grupos, né? A ASTOC é um grupo
Tem grupos de pessoas e familiares que participam muito. O pessoal já me chamou no direct ali. Eu quero fazer alguma coisa com eles também, para poder auxiliá-los, né? E ajudar a ser mais um suporte. Porque, de fato, é importante quando a gente consegue conversar com outros familiares também que têm o mesmo transtorno e poder conseguir compreender como é que eles se sentem. Então, gente, nós já estamos com o nosso horário aqui estourado. Eu tô muito feliz de fazer esses papos retos sobre toque. Hoje eu resolvi de última hora falar sobre a acomodação familiar. Não sei ainda sobre o que eu vou falar semana que vem, mas eu quero fazer papos retos também sobre cada dimensão de sintomas, para que vocês possam ter uma ideia de quais são as estratégias que a gente utiliza quando a gente trata os pacientes também no consultório. A Maria tá falando, eu penso que o toque se torna mais crônico porque as pessoas têm muita vergonha de se expor, às vezes nem sabem por que se comportam assim e não admitem buscar ajuda e fazer uma terapia. Verdade, Maria. As pessoas levam em torno de 10 anos para procurar, entre começar os primeiros sintomas e buscar a psicoterapia, em torno de 10 anos. E se a gente é criança ou adolescente e está dentro de uma família onde as outras pessoas têm toque, mais difícil ainda, porque a família também não enxerga que tem problema. Então, olha só que difícil que é quando a gente tá no meio, né? O nosso ciclo familiar também tá acometido, o que é muito comum. Dificilmente a gente pega algum paciente com toque que não tem uma ou duas ou três pessoas da família, às vezes, que também tem toque, tá? Muito triste, Ju, 10 anos, muito triste, né? A gente queria que mais pessoas pudessem buscar o acesso mais rapidamente, mas as pessoas em geral só vão buscar quando as coisas estão gravíssimas. Gente, eu vou encerrar pra gente não perder esse papo reto. Vou salvar agora no meu Instagram, 48 horas. Depois vai lá pro meu canal do YouTube. Quero muito poder contar com a participação de vocês na semana que vem aqui no Papo Reto, tá bom? Muito obrigada por hoje e um beijo muito grande pra vocês. Até!